A alergia alimentar que geralmente começa na infância, mas pode ocorrer também em qualquer idade, hein? Pelo menos 5% a 8% das crianças sofrem de alergias alimentares e acredita-se que nos adultos a prevalência seja mais baixa. Nós estamos recebendo aqui a nutricionista Bianca Castro, que vai continuar a falar desse assunto. Boa tarde, Bianca, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. É um assunto muito importante, né? Inclusive, o que é que os pais devem observar na alimentação, Bianca, de uma criança com alergia alimentar? Como a entrevista disse, né? É muito importante ter essa rede de apoio para os pais. Eu queria começar falando isso. Sim. É muito importante para a conscientização de algo novo, né? Porque a rotina alimentar da criança é diferente da rotina alimentar dos pais, dos familiares, muitas vezes dos coleguinhas de escola, né? Verdade. E é importante ter essa rede de apoio, conscientização, levar de uma forma mais natural possível para que isso não seja traumático para a criança. E importante os pais aderirem à alimentação junto com a criança. E falando em alergia alimentar, você disse que... O que é que eles devem observar, né, nessa alimentação da criança que tem alergia alimentar? A alergia alimentar é uma coisa muito subjetiva, depende de qual alimento a criança é alérgica. São vários alimentos alergênicos, mas nem sempre todas as crianças têm alergia a todos esses alimentos. São feitos exames avaliados pelo médico e diagnosticados pelo médico alergista, onde é diagnosticada essa alergia alimentar e há primeiro a exclusão desse alimento e tratamento para a criança viver uma vida mais normal possível, né? E posteriormente, se possível, a inclusão desses alimentos retirados. Agora, Bianca, o que a gente pode observar dos alérgenos mais comuns? Até mesmo para a gente ter uma noção melhor. Quais são os mais comuns? Leite, trigo, e aí entra o glúten como um alimento um pouco complicado e bem polêmico. Verdade. Eu costumo dizer que nós temos a alergia e a intolerância, que é mais visto em pessoas adultas, né? Mais recorrentes em adultos. E a intolerância é como se fosse um copinho plástico. Quando a gente vai comendo, tendo acesso àquele alimento diariamente, várias vezes ao dia, esse copinho transborda. E o transbordar são os sintomas. Então, se eu pudesse dar uma dica para adultos, crianças, gestantes, não consuma o mesmo alimento todos os dias. Ainda mais esses alimentos inflamatórios, alergênicos. Leite, glúten, ovo, amendoim, né? Então, tem que ter um rodízio alimentar, uma alimentação bem rica e completa para que não haja essa sobrecarga no nosso organismo desses alimentos alergênicos. Agora, falando sobre o mapa alimentar, durante o período de pandemia, as pessoas começaram a aumentar um pouquinho o peso, né? A gente tem observado isso. E a gente pode falar um pouco também sobre essa questão em relação à importância, né, de uma alimentação mais saudável nesse período da pandemia? Com certeza. Eu tenho atendido algumas crianças e adultos, a maioria, eu ouso dizer 90%, com um aumento de peso e junto a isso, associado a isso, crianças e adultos com problemas emocionais, com questões de ansiedade, depressão. Isso vem se agravando ao longo do tempo pelo sedentarismo, pela aula online, pelo trabalho muitas vezes em casa. Então, o fato da pessoa já estar sedentária já diminui a atividade física dela. E a busca por alimento como sensação de prazer, como essa sensação de, às vezes, tapear a ansiedade de estar vivendo essa situação de pandemia, realmente é algo muito difícil e que a gente tem visto com muita recorrência nos consultórios o aumento de peso. E como melhorar? Escolhendo bem os alimentos? É uma questão, né? Eu costumo dizer que primeiro a pessoa tem que querer, mas a gente sabe que querer não é suficiente para todo o processo. Querer é importante, se conscientizar da importância da alimentação é fundamental, sabe? Se tratando de alergia alimentar, e eu volto um pouquinho para aquela questão inicial, Sim. O nosso corpo ele é feito de células, e as nossas células são feitas de nutrientes.
Então, não tem como a gente consumir coisas diferentes do que alimentos nutritivos. Procurar alimentação de verdade, evitar aqueles alimentos industrializados, evitar alimentos às vezes mais práticos. Eu sei que a vida anda cada dia mais corrida e a tendência é procurarmos por alimentos mais práticos. E até bom, eu já ouvi também sobre essa questão do nosso comportamento que muda quando a gente come determinado tipo de alimento, né? Uns favorecem e deixa a gente mais com mais disposição, mais empolgado. Já outros deixam a gente um pouquinho mais triste. Isso influencia também, né? A interferência dos alimentos no nosso comportamento também, né, Bianca? Com certeza. Por mais que algumas pessoas achem que o açúcar, ele traz prazer, sim, ele melhora muitas questões emocionais, ele é saboroso e muito mais, mas o açúcar ele é contraditório, porque ao mesmo tempo que ele nos traz essa felicidade do chocolate, ele nos dá muita prostração e cansaço logo em seguida. Olha, tá vendo, então, gente? Que interessante. Para crianças, para estudantes, trabalhadores, eu desaconselho o consumo excessivo de alimentos ricos em açúcar. E como substituir, então, o açúcar que é tão... Todo mundo ama açúcar, né? A grande parte da população gosta do açúcar, acha mais fácil. Como substituir, então, um alimento que é tão consumido? Não diria substituir, mas maneirar. Diminuir? Diminuir. Pronto, já é um bom começo. Já é um bom começo. Ótimo. E um cardápio também balanceado ajuda o sistema imunológico, aumentando também a qualidade do sono, que é importante também nessa questão do peso, né? Do ganho, certeza, da perda, Bianca. Quando a gente fala de imunidade, a gente tem que pensar em diversos fatores. A gente tem que pensar no intestino como um órgão imunológico. Então, cuidar do intestino é cuidar da imunidade. E pensando em imunidade, sono, para ser benéfico para a saúde, emagrecimento, vitalidade, que é Sim, o tema, é muito importante ter uma boa noite de sono. Quando digo boa noite de sono, é dormir antes das 11, ter uma noite de sono ininterrupta, acordar cedo, fazer refeições o quanto antes possível, evitar refeições muito tardes, porque isso atrapalha o sono, atrapalha a qualidade do sono, inclusive o açúcar nesse horário. Ele deixa o sono agitado. Voltando para as crianças, o açúcar ele tem relação com terror noturno, criança que urina na cama. Então, atenção aos pais, né, a ofertarem alimentos ricos em açúcar no período da noite. E também uma noite de sono mal dormida, artigos já mostram que faz a pessoa buscar 300 a 400 calorias a mais no dia seguinte. Aumenta a vontade de comer. Tá vendo, gente? Então vamos ter atenção. Agora vamos falar também da diversidade de grãos, de verduras, de legumes e frutas que deve fazer parte das refeições do dia a dia. Inclusive, é importante também evitar o consumo de alimentos industrializados, que foi o que você falou um pouquinho mais cedo. Mas como então dar essa importância a esses alimentos que são importantes, né? Como que eu acabei de falar, uma composição de uma salada, por exemplo, rica, né, em nutrientes. Como fazer parte então do nosso dia a dia constantemente? Eu costumo fazer de uma forma bem didática e lúdica no meu consultório com os meus pacientes. Eu mostro a foto de um prato e peço para eles usarem metade do prato de salada. Certo. A outra metade deve conter arroz, feijão, proteína. Tendo metade do prato de salada, e salada leia verduras, legumes, um prato bem colorido, e a outra metade de arroz e feijão, que é um super alimento, é um alimento super completo, tanto para adulto, tanto para criança, e uma parte proteica, seja ela vegetal ou animal, é uma alimentação completa na hora do almoço, é uma alimentação suficiente e rica. Bianca, muito obrigada pela sua participação. Que queria que você deixasse sua mensagem final a respeito desse assunto que é importante, né, da alergia alimentar aqui para todos os nossos telespectadores. Eu queria deixar para vocês, gestantes principalmente, e lactantes, pessoas que estão amamentando, pessoas que estão com um bebezinho, que acabaram de nascer e há realmente essa preocupação se o seu filho vai desenvolver ou não alergia alimentar. Eu te aconselho a procurar uma alimentação mais saudável possível. Na introdução alimentar, até os 2 anos de vida do bebê é formado o sistema imunológico da criança. Ali é ditado como vai ser o restante da vida dele. Então, dê importância à introdução alimentar do seu filho, amamente até os 6 meses, se for possível, com leite materno. Tenha a introdução alimentar de todos os grupos alimentares o quanto antes, a partir dos 6 meses. E a partir disso você pode evitar no seu filho o acometimento de alergias alimentares.
Tá aí a nutricionista Bianca Castro participando com a gente aqui desse quadro que o pessoal tá gostando demais, que é o quadro Vitalidade, falando de assuntos importantes para todos nós.